Bom, sou Flávio Marquezin, né, como o Daniel já falou, né? Primeiro eu queria agradecer, né, e dar o parabéns pela organização, né? Agradecer a presença de vocês também, né? E eu acho que todos são temas importantes, né? O que eu vi aqui é uma novidade tremenda, né? E a gente também, se o produtor rural, ele não se especializar, se ele não pensar em tecnologias, vai ser muito difícil também tocar, porque antigamente era mais fácil porque, igual o colega falou, tudo era reciclado, né? E dentro da propriedade era mais fácil de se tocar. Hoje está mais difícil se você não tiver tecnologia, né? Então, eu acho que isso, parabéns aí, eu achei muito bacana a apresentação aí e é legal. Bom, gente, não é muito a minha praia estar aqui, tá? Meu lugar é lá eu me sinto à vontade para falar, mas eu vou fazer o possível para levar bem aí, tá? Trouxemos uma apresentação, mas eu acho que tem muita coisa além disso. Eu acho que é mais para vocês verem fotos e para a gente acabar não esquecendo alguma coisa de falar, mas é isso. O Sítio São João é uma propriedade da agricultura familiar que foi comprada pelo meu pai em 1972 para produzir alimento para nossa família. Até então, a gente era meieiro de outras propriedades, né? Plantava de ameia, e aí tinha sempre que dividir metade da produção com o dono lá da fazenda, né? E às vezes não era tão suave assim, essa divisão. Sempre tinha os rolos, e o sonho do meu pai era comprar uma propriedade que ele conseguisse produzir tudo o que ele queria, né, e conseguisse sustentar a família. E naquela época, antes de 1972, né, que ele comprou o sítio em 72, ele plantava tomate de ameia, né? E é muito engraçada essa história porque ele comprou o sítio com meia lavoura de tomate, né? Que naquela época, eu acredito que 80% da população morava na área rural. Então, terra não tinha valor, né? E aí ele foi para o sítio, fomos para o sítio, né? O sítio não tinha estrutura nenhuma, era só um pedaço de terra com florestas, né? Algum pouco de floresta ainda que tinha. E para ele continuar produzindo tomate e produzir outras coisas para sustentar nossa família, acabou se degradando o espaço, né? Desmatamento, para aproveitar mais, porque o recurso que tinha era para comprar um pedaço de terra não tão grande, né? Que hoje é de 14 hectares. Né? 14 hectares, produção hoje é de 10 hectares. 4 hectares é entre floresta. A gente hoje tem excedente de floresta, mas a gente vai contar aqui no decorrer da apresentação. Né? Então, viemos para o sítio sem ter energia, sem ter casa, sem ter estrutura nenhuma. E, com o tempo, isso daí foi mudando, conseguiu avançar. Além do tomate, que ele já era especialista nisso, começou a plantar arroz, feijão, para subsistência da nossa família, né? Criação, porco, galinha. E a coisa foi dando certo, conseguimos avançar, começou a construir-se casa, chegou energia, né? E eu, de criança, trabalhei muito no sítio, principalmente regando tomate, né? E eu tenho uma lembrança muito na minha cabeça, como que era lidar com o tomate, tá? Era um absurdo de uso de veneno, sem proteção nenhuma, nada, não tinha EPI, não tinha nada. E isso, acho que ocasionou a morte do meu pai em 78, né? Que ele comprou o sítio, aproveitou pouco e deixou uma herança tremenda para a gente continuar lidando com isso, e a gente está avançando até hoje aí, né? Mas assim, na morte dele, eu acabei vindo para a cidade, eu e minha mãe, né? As mulheres, deu uma parte para as mulheres e o sítio acabou ficando com os 3 filhos, eu e mais 2 irmãos. E eu vim morar com a minha mãe na cidade. E aí, a partir disso, eu fui trabalhar em fábrica, trabalhei em vários outros lugares, né? E como vendas na região e tal, sempre pensando em voltar um dia para o sítio. E eu gostava muito de piscicultura, lia muito sobre o assunto, e lá era um lugar que tinha bastante água, né? Então, pô, quem sabe um dia volto. E o que me motivou a voltar foi a passagem do gasoduto
da Bolívia para o Brasil. O meu irmão passou em casa e pediu para mim ver a grandiosa obra que estava sendo feita lá no sítio com a passagem do gasoduto. E eu fui ver essa obra, e aí eu fiquei decepcionado de vez, porque a gente já tinha um passivo ambiental grande por nós mesmos, né? Que naquela época era muito difícil a gente conseguir resolver, e com essa passagem do gasoduto também se degradou muito, e eu fiquei meio assim, sensibilizado com aquilo e motivado a tentar voltar. E uma das coisas que eu fiz era assim, porque a pessoa que mora na roça, ela é meio envergonhosa. Qualquer um que vai apronta alguma coisa lá, vai deixar quieto. Não, peraí, os caras estão guardando máquina aqui dentro, usando o nosso espaço com as máquinas, por que não pedir alguma coisa, né? Aí eu conversei com o engenheiro da Petrobras e ele, para escavar um tanque de peixe para mim. Aquelas grandes máquinas que tinha, não ia custar muito, e não ia nem demorar muito. E aí escavaram o tanque, aí eu comecei a me envolver muito nos sítios. Daí foi em 98, 99, né? E no começo do ano 2000 eu já estava bem envolvido ali, continuando fazendo outras coisas de trabalho meu, mas ia muito de final de semana para colocar água nesse tanque, tratar o tanque, colocar peixe. E comecei a tocar o peixe. Durante muitos anos foi um belo de um negócio para o sítio, né? Sempre, naquela época, eu escavei um tanque, deu certo. Peguei o lucro daquele tanque, escavei outro. Aí peguei o lucro dos dois, escavei mais dois. Aí meu irmão falou assim, peraí, daqui um pouco você vai encher o sítio de tanque, né? A gente não vai ter condição de plantar mais, né? Aí deu um break, eu falei, acho que tá bom assim, parei ali. E fui trabalhando e cultivando peixe lá e as coisas foram avançando. E uma das coisas interessantes que o Daniel colocou aqui no começo foi a questão da fossa biodigestora, da Embrapa, é que na minha cabeça não tinha sentido eu pegar uma água a jusante, né, para baixo, da onde a gente jogava todo o nosso esgoto dentro do rio. A gente nem sabia que o rio era importante para a cidade, a gente não tinha essa informação, tá? E eu falei, poxa, mas preciso atrás de alguma coisa que resolva isso, né? E, coincidentemente, eu ouvi naquela época, o professor Novaes, da Embrapa, falando sobre a fossa biodigestora, né? E aí eu fui até a Embrapa, aí comecei a perturbar os caras que eu queria o projeto, que eu achava que seria muito útil ali para mim e tal. Só que a Embrapa não é uma instituição de extensão, né? É pesquisa. Então, me orientaram como fazer e aí, a partir daí eu fiz e em 2001 eu já estava tratando todo o nosso esgoto do vaso sanitário, através da fossa biodigestora, né? E me envolvendo cada vez mais no sítio, e pensando muito em recuperar aquela área que tinha sido degradada por nós mesmos, e comprava árvore por conta, mas era muito difícil, era caro, a gente também não sabia o que plantar, porque a gente não sabia que tinha as exóticas nativas, para a gente a árvore é tudo igual, e a legislação não é assim, né? E a gente plantava o que a gente encontrava para tentar recuperar aquele espaço nosso o mais rápido possível. E continuando trabalhando no meu serviço e me envolvendo cada vez mais no sítio, né? E em 2006, eu, num trabalho meu, vendendo produto numa loja, eu falando do sítio, o meu sobrinho do lado, ô tio, e as coisas no sítio? Estão avançando? Você está conseguindo fazer o que você sempre sonhou? Eu falei, cara, tá difícil, mas a gente queria plantar árvore, mas estamos plantando por conta, de pouco a pouco, mas a gente queria plantar logo, encher. O rapaz, ouvindo a conversa, falou que tinha uns amigos em São Paulo que trabalhavam com isso, né, com esse projeto de restauro, né, reflorestamento. E eu entrei em contato, o pessoal é de uma ONG lá de São Paulo, até hoje tem essa ONG, Iniciativa Verde, e o pessoal era tudo daqui de São Carlos, da universidade, formado aqui em São Carlos. E aí falou, não, nós vamos te ajudar. Foram visitar o sítio, viu que a gente tinha realmente essa vertente, essa vontade de proteger o rio, a gente já estava tratando esgoto e procurando reflorestar, né? E aí o pessoal veio, destinou 4.000 árvores para a gente plantar no sítio, os insumos, comprou roçadeira, comprou um monte de coisa. Por mim, eu estava super feliz, empolgado, mas meus irmãos, que é da roça, pô, alguma coisa errada tem aí, né? Não é possível que é tão fácil assim, as pessoas estão dando as coisas, né? E aí chamamos para uma reunião no sítio, o pessoal explicou o que eram projetos de neutralização de carbono.
né? Que naquela época se chamava sequestro de carbono. E a única coisa que a gente conhecia de sequestro era de gente, não de carbono, né? Então, assim, era meio difícil. Para mim, ainda, que estava na cidade, que tinha contato com essas coisas, era um pouco mais simples, mas para eles, não. Eu falei, ó, eu não vou assinar nada, ninguém vai assinar nada, a gente não está assinando documento nenhum, vamos aceitar e vamos fazer. Bom, chegou lá as mudas, recuperamos o nosso sítio com uma restauração florestal, final de 2006, começou, né? E, nesse tempo, o pessoal falou assim, poxa, a gente tem muito recurso, você não quer ver se você consegue conquistar outros produtores da bacia a plantar também? Eu falei, pô, beleza, eu vou atrás, né? Porque só que isso daí vai se tornar um serviço seu. Eu falei, poxa, bacana, eu posso largar o que eu estou fazendo lá e ficar mais no sítio, né? E conseguir desenvolver meu trabalho nessa área, né? De ambiental, né? E aí fui atrás do pessoal, os vizinhos, né? E consegui mais 8 propriedades, adesão de 8 propriedades. E até 2012 nós plantamos 30 mil árvores ali na Bacia do Feijão, né? A montante, a jusante, né? Recuperamos muitas nascentes, propriedades com lixo. Nessa época já tinha o lixo, né? Em 2000, né? Já tinha os descartáveis, a embalagem de agrotóxico. A gente vinha muito dentro de nascente esses materiais. Então, a troca com o produtor, ele ganhava tudo isso, mas ele tinha que cuidar do lixo dele, cercar a nascente, não deixar o gado entrar. E as coisas foram dando certo. E até 2012, 30 mil, tá? Aí eu vou voltar de novo a 2006, 2007, no sítio, né? O peixe dando certo, nossa área sendo recuperada, o pessoal da ONG sempre acompanhando se o que a gente estava fazendo estava certo ou não. E aí o pessoal da ONG falou para mim que se eu não queria abrir o sítio para visitação, porque a gente já tinha saneamento, o rio era importante para a cidade, já estava o restauro sendo feito, e seria uma boa levar escolas, pessoas da cidade para conhecer. E eu falei assim, poxa, mas como eu vou fazer isso? Né? Eu não tenho experiência nenhuma. Eu falei, mas você acha que você não sabe falar sobre a fossa? Foi você que fez, né? Você que está plantando, né? Mas vamos tentar te ajudar mais. Foram lá na universidade e falaram com uma professora lá na UFSCar, se ela conseguia me ajudar, que era a doutora Odete Rocha. Ela não conseguiu, foi um pouco de decepção assim para mim, que ela não conseguiu pegar o projeto, porque ela estava muito cheia de projeto. E aí ela me indicou a ID Torres de Oliveira, que eu acho que caí na mão certa, né? Todas as coisas às vezes acontecem de errado para a gente consertar depois, né? E aí conversei com a ID e ela acabou me enfiando numa ACIEP de Educação Ambiental dentro da UFSCar, né? E aí fui lá para a sala de aula toda terça-feira aprender um pouco mais sobre educação ambiental, né? E aí tinha que fazer projeto, né? Escrever bonitinho, né? Objetivo, justificativa, né? Coisa que não gosto até hoje, né? Tem minha filha que hoje está me ajudando nisso, né? Mas até então era um sacrifício danado, né? Para a gente fazer. E aí o que foi bom em tudo isso foi as pessoas chegando, os estudantes da universidade, querendo ajudar, querendo participar, e isso foi o que o projeto cresceu, né? E aí deslanchou, começamos a receber visitas pontuais, né, das escolas municipais, de grupos, né, da universidade, fazendo pesquisa, começou a sair as pesquisas, e aí fomos avançando, né, com isso. Aí, em 2012, a ONG que estava junto ali resolveu escrever um projeto para o edital da Petrobras, replicando tudo que a gente tinha no sítio, parte agrícola, saneamento, educação ambiental, e tinha também um pouco de agrofloresta, ou agroecologia junto, né? Que a gente também acabava fazendo ali aos poucos, né? E esse projeto foi aprovado pela Petrobras, né? E aí a gente sempre correndo atrás de recurso, aí veio 2.300.000 para a gente usar. E agora? Eu contraí uma pressão alta nesse projeto, né? Porque o dinheiro vem, mas para você justificar tudo não é fácil.
para quem quer fazer direito, não é fácil. Então, trabalhamos 2 anos nesse projeto, até 2015, 2012 a 2015, e restauramos mais áreas de assentamento, mais saneamento básico e assentamento, Nova São Carlos e como chama, Santa Helena, com restauração, agrofloresta, ajudando muito esses assentados, né? Principalmente com saneamento, que a gente sabe que eles pegam água próximo deles, e se não tivesse o saneamento, eles iam continuar pegando água com problema, né? Então, essa foi a vertente do projeto. E aí, nesse projeto, eu plantei umas 20 mil árvores, né? Aí, o projeto foi renovado de 2015 a 2018, né? E isso, gente, eu fazendo junto e cuidando do sítio e recebendo educação ambiental, né? Articulando, né? Graças a Deus que tinha bastante gente para ajudar, assim, né? Da universidade. E o projeto foi renovado, trabalhamos ele até 2018, né? Só que nesse segundo momento já não tinha muita coisa para fazer aqui em São Carlos, que a gente não conseguia mais adesão de produtores. Esse projeto teve que ser feito lá em Sorocaba, onde tem o outro polo o polo da UFSCar lá, né? Lagoa do Sino. Então articularam ações lá para poder gastar o dinheiro e fazer o trabalho, né? Usar o recurso que veio, né? Mas aí, dá uma passada aí, filha. Bom, estamos lá, né, no Ribeirão Feijão. Aqui é uma área de APREM, né? São Carlos é privilegiado, né, com uma lei de 2006 que foi criou 2 áreas de preservação e recuperação de mananciais, lá no Ribeirão Feijão e aqui no Espraiado, né? O que é? Para proteger mais o rio. Então, essa lei, ela foi criada, ela vai além da lei estadual e da lei federal. Então, aqui, nascentes são 100 metros e nos mananciais são 50 metros, tá? É a área do sítio, né? Hoje, tudo bonitinho demarcado, né? Esse é o nosso ribeirão lá, o Ribeirão Feijão. Um rio muito limpo, porque ele não tem contato, né, até na parte que passa no sítio, com cidade, né, com construções, assim, né? Isso daí é um pouquinho que mostra do trabalho que a gente faz. Aí tem um pouco da história que eu falei, ó. Eu já passei, né? Como é que fala? Eu dei um spoiler, né, aqui na coisa, né, na apresentação, mas isso daí eu não gosto de ficar seguindo muito, senão eu me perco no raciocínio aqui, tá? Tá um pouco aí, ó. E aqui, até 2018, antes da pandemia, a gente tinha recebido 25 mil visitantes no projeto. A maioria de escola pública, tá? Da prefeitura, da fase 6, criança de 5 e 6 anos, que a gente colocava os galãozinhos de reciclagem, ó, separar o lixo, né, direitinho. Naquela época era assim. Hoje ele já aprende isso de corda e salteado na escola. Então hoje o nosso projeto é mais de vivência. Lá eles chegam, não precisa de muita informação. A informação quem dá é a escola, ou o celular, ou a mídia aí, né? E a gente deixa mais à vontade, tá? Pode passar. Voltamos, né? Em 2020, na verdade, nós não paramos, graças a Deus. Tá? Não tivemos problema lá, parou as visitas, mas o trabalho do sítio não parou. Durante esse tempo, nós fizemos parcerias, principalmente com a Embrapa Hortaliças. A Embrapa Hortaliças estava procurando parceiros para validar o produto deles no mercado, porque a estrutura deles era muita de pessoas já de idade e teve que se afastar esse pessoal. E nós entramos nessa, e desde então se tornamos parceiros. Então eles mandam sementes e a gente planta, cuida, né? E tem sempre o engenheiro agrônomo acompanhando, e do sítio já saiu vários produtos que foi lançado no mercado de novidades aí na área da agricultura, tá? Tivemos também, depois da pandemia, a realização de um curso de formação de viverista, curso de oleocultura, né? E o retorno das visitas, que o ano passado foi meio morno, e esse ano a gente chega em cerca de 2.000, 2.500 visitantes de escolas também, tá? E nesse meio tempo, junto com tudo isso, né, implementamos uma produção de morango também, que a gente tem
uma estrutura lá de estufa, né, que foi tirada da USP e veio comodato para a gente poder usar, né, e sempre mostrando o trabalho que está sendo feito, né, a pesquisa também existe dentro dela, e aí está dando super certo o morango. Também tivemos uma parceria antes da pandemia com a USP e a Universidade de Michigan, num projeto de aquaponia, com produção de tomate. Esse projeto foi desenvolvido em outros países também, e teve uma comparação, e nós, graças a Deus, aqui funcionou super bem, e deu muito certo também, né? Esse é o nosso espaço. Dentro daquele projeto da Petrobras, o primeiro, Plantando Águas, o projeto que foi aprovado, o nome dele é Plantando Águas, tá? Então, vocês encontram isso daí na internet aí. Um dia estava tendo uma visita e veio a gestora da Petrobras no sítio para ver, acompanhar o que a gente estava fazendo, e deu um temporal, gente, e a gente tinha um quiosque de 10 metros quadrados, que tivemos que levar as crianças tudo para lá, todo mundo se molhou, os banners se molhou tudo e tal. E eu falei assim, não, mas vocês não podem ter uma estrutura dessa aqui. Então, inclui no projeto um centro de educação ambiental para eles poderem atender mais as crianças aqui. E aí, hoje a gente tem essa sala, né, que a gente chama do Centro de Educação Ambiental, que precisou contratar engenheiro, tudo bonitinho, mas nós mudamos a proposta um pouco, que nós tentamos fazê-la o mais sustentável possível. Então, as paredes são todas em adobe e taipa de mão, o piso é de tijolo de demolição, janelas tudo de demolição tratada, refeita, e a gente tem muito orgulho disso daí, tá? E aqui um pouco das atividades. A gente tem atividades, gente, desde 3 anos até a terceira idade, tá? Então, são todas atividades preparadas, que isso fomos ganhando experiência, né, através do tempo, a própria universidade, né, sempre próxima e ajudando nesse processo. Então, hoje a gente consegue receber grupo e fazer um trabalho bem feito, que é de mão na massa, né, fazer eles curtirem, e eu acho que isso que dá valor, né, a tudo isso, né? Esse daqui é o saneamento, a fossa biodigestora, que está instalada desde 2001, e do lado, a partir de 2011, começamos a ter 100% de esgoto tratado, que o esgoto não é só de vaso sanitário. E a pia, chuveiro, máquina de lavar, né? E aí a Embrapa criou o Jardim Filtrante, né, que é um local que é impermeabilizado, e que as plantas retiram toda essa poluição das águas cinzas, que na verdade são nutrientes para a planta, crescem bonitas, e esse é um módulo. E as visitas começaram a crescer, tivemos que fazer mais outro módulo bem maior para poder dar conta. E hoje, inclusive, a gente consegue produzir mudas ornamentais em cima do saneamento. Então, hoje a gente vende uma muda de copo de leite a R$30, R$40. Isso para o produtor que hoje não tem renda é fantástico, tá? Que ou só mexe com a parte de produção de comida. Eu acho que tem que ter esse olhar para essas outras coisas. E o que é bacana, o Daniel falou que a fossa, ela não polui o rio. Realmente, não deixa, porque está passando num sistema. Mas todo o efluente da fossa, a gente usa como um adubo orgânico. Porque nessa fossa foi imitada como se fosse o estômago da vaca. A vaca tem 4 estômagos. Num dos estômagos dela tem uma bactéria que consegue transformar a celulose, o capim que ela come, num adubo, depois de curtido, que é o esterco de vaca, né? Então, cada 30 dias nessa fossa, a gente tem que pegar o esterco fresco da vaca, né, se possível, pôr o balde atrás da bunda dela ali, esperar fazer, porque esse que é o bom, que ali sai parte das bactérias, e isso ajuda a tratar o esgoto. Essas bactérias ajudam a transformar nossas fezes num adubo orgânico, né? E aqui um pouco mais, ó, a trilha dos sentidos, né? Um viver que eles mesmos peneiram o composto, aprendem como que faz esse processo de compostagem, né? A nossa é mais tranquila, né? Pouca coisa, né? Então dá para cuidar. Peneiram e enchem os tubetes e levam para o viveiro. E esse ano, desde o começo do ano, a gente está com um projeto da araucária. Eu recebi mudas, sementes do Minas Gerais, Serra da Mantiqueira e do Sul, lá, do Rio Grande do Sul. E a gente está testando a germinação dessas sementes, para ver se o clima não está mexendo com a questão da germinação.
E a araucária é o símbolo da nossa cidade aqui, né? Então, a gente criou um pouco esse link aí para mostrar para as crianças a importância de se preservar a araucária, tá? Aqui são maquetes de solos que a gente usa, né? A questão de se proteger o solo é uma coisa que a gente trabalha muito forte nisso, porque se fala muito em rio, floresta. Vamos proteger rio, vamos proteger floresta. E o solo, a gente está todo dia pisando em cima dele e não dá valor, né? Então, o solo acaba ficando esquecido e a gente trabalha muito forte nisso também. E, gente, aqui é uma história engraçada. A gente mostrava ao redor do sítio, né, a monocultura que existia em volta antes da floresta crescer, né? Aí a floresta hoje está com 15, 20 metros de altura, a gente não consegue mais fazer isso. E aí eu fui na parte mais alta do sítio e falei, vou fazer um mirante para as crianças observar, ver a diferença, né? E do entorno, o que acontece. Então, a gente está um grão de areia em torno de todo esse mar ali de eucalipto e de cana. Então, hoje, se o produtor, como está lá na apresentação lá, o empreendedor rural, se o produtor rural não ser empreendedor hoje, não ter acesso a tecnologias, ele está perdido, porque ele não tem mais água como ele tinha antigamente, ele não tem mais floresta como ele tinha antigamente. Então, ele tem que procurar. Tem parceiros aqui que estão levando irrigador, controle de irrigação para nós, tem as instituições, as universidades trazendo tecnologia para nós. Então, se não fizer isso, está morto, tá? Aí é um pouco, aquela área do sítio, ó, é que muda muito, gente. Às vezes não está igual, né? A gente vai e faz rotação de cultura, mas ali é os meus 4 tanques de peixe, ali tem aquele triângulo ali é a área que eu uso muito hoje. Sistema de cobertura de canteiro para manter o carbono no solo, né? E você acaba não tendo tanto mato vindo, tanto trabalho você tirar, isso daqui vira tudo matéria orgânica, né? A Embrapa também, há uns 5 anos atrás, começou com um projeto de tratar a água da piscicultura, porque a gente também não pode devolver a água da piscicultura para o córrego, para o rio, porque se você muda as características da água do rio, e é proibido dentro da legislação. Então, se criou uma forma da gente reusar essa água e diminuir o uso de água do manancial e até do aquífero. Essa água tem que ser guardada para outra coisa, hora que faltar. Então, a gente está reusando. Isso daqui é um sistema composto por 4 caixas de 2 metros por 3, e isso daí é com argila expandida. E nós procuramos por uma planta que agregasse valor, que é o copo de leite. Então, daqui a gente forma muda também para vender para as lojas que trabalham com paisagismo. Tá? E vende muito. Tá? Aqui um pouco a foto do morango, ali a produção de morango, que hoje é a menina dos olhos, né, o morango hoje, porque atrai muito, as crianças gostam muito, então a gente vende, mas a gente sempre deixa um pouco para quem vai lá, que eu acho que esse contato deles, sabendo de todo esse trabalho que a gente faz, é muito importante. Trilha ecológica, trabalhos de... Tem uma trilha que a gente tem um trabalho de estações de paradas, né? Que faz reflexões sobre diversos assuntos, e um deles é sobre diversidade, né? A gente olha muito para a natureza, e a natureza nos devolve muita coisa relacionada às atitudes que a gente tem no dia a dia, tá? Então, ela mostra isso. Então, a natureza, ela é diversa, né? A gente tem 85 espécies, e fora o que nasceu por baixo aí, que dá mais umas 30, 40. Então, por que ela tem essa diversidade? Porque se acontecer alguma coisa, a questão do clima, e matar uma espécie só, as outras estão ali, né? Então, a gente tem que aprender muito com isso também, né? Olhar um pouco mais para a natureza no nosso dia a dia. Alguns momentos aí de trabalho com as crianças, né? E aí, os nossos parceiros aí, né? E só vou finalizar aqui falando um pouquinho da Serra do Itaqueri, que é um roteiro de turismo aqui da nossa região. 14 municípios, São Carlos está dentro, e nós associamos a ele há uns 2 anos, e estamos avançando também para a questão do turismo. Pequeno, não dá para você abraçar muito, o nosso espaço é pequeno, mas hoje a gente consegue hospedar ali umas 8, 10 pessoas,
e fazer uma vivência. Dá para a gente servir almoço, é tudo bem preparadinho, tá? Deu tempo? Que isso, cara, deu... Tem tempo ainda ali, tem tempo? Foi certinho, preciso, 16 segundos. Poxa! Gente, então, queria agradecer. Ó. E hoje, qual que é o objetivo? Eu não tenho nada mais a pedir, só tenho que agradecer. A única coisa que eu peço é que os filhos que estão vindo se envolvam e não deixem isso parar, tá? Acho que eu tenho certeza que a Vitória está no último ano de gestão e análise ambiental na Federal. Não era a vontade dela, a princípio, fazer isso, né? Ela queria fazer outra coisa, mas a outra coisa não deu certo e ela está na gestão. Né? Então, quer dizer, alguma coisa está acontecendo aí, né? Alguma coisa está acontecendo. E o Bruno, que está com 23 anos, já trabalha comigo há uns 5 anos aí, está envolvido, não gosta muito de participar assim, é meio vergonhoso. E a gente está tentando levar o menor, que está meio difícil, mas vamos com calma, né? Que eu acho que tem direito a escolher também, né? Não pode querer ser igual a gente, né? Tá bom? Obrigado, gente.